Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os 2 sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu o cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, também o diácono Hugo Santos, que é lá do Recife, está conosco, e também a comunidade Jesus Menino, que está aqui celebrando seus 32 anos de graça, Kairos significa graça, e a Canção Nova sempre acolhe a comunidade Jesus Menino. Aqui, pela Canção Nova, a comunidade Jesus Menino tem essa grande oportunidade de anunciar todo o trabalho que tem feito já há 32 anos. Também temos irmãos lá de São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, e todos vocês aqui reunidos no Santuário do Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Celestino, da paróquia Santo Antônio, Alto da Serra, onde eu acompanhei toda aquela tragédia. A minha casa paroquial fica logo em frente, lá, o Morro da Oficina, onde aconteceu aquele deslizamento e ali morreram mais de 90 pessoas. E muitas pessoas da paróquia. Pessoas que estavam de manhã na missa. O meu motorista estava comigo às 3 horas da tarde, e lá pelas 6 e pouco, todos soterrados. Não foi fácil, queridos irmãos e irmãs. Logo que eu vi toda aquela cena, não só ali em frente à igreja de Santo Antônio, mas toda aquela região, toda a minha paróquia foi atingida.
e também toda a cidade de Petrópolis. Nós logo abrimos a paróquia, a igreja. Na hora eu fiz assim um áudio um pouco desesperado, né? Coração de pai, coração de padre. Na minha cabeça eu pensava que aquele áudio só seria ali para os paroquianos, e ele foi para o Brasil inteiro, e foi um áudio de um grito, um grito de socorro. E ao mesmo tempo eu pedi a Deus misericórdia, rezava, chorava. Mas em meio a essa tragédia, nós experimentamos quão grande é o amor de Deus por nós. Deus vai conduzindo tudo. Quantas pessoas apareceram, quantos voluntários, não só da cidade de Petrópolis, do Brasil inteiro, quanta ajuda, quanta solidariedade. De ver que o povo é bom, o povo tem um coração bom. E vai passando o tempo, cada um conta uma história. Pais perderam os filhos, filhos perderam os pais, e vocês sabem que hoje em dia são os avós que ficam em casa com os filhos, os pais trabalhando. Então, quantos avós que morreram também com seus netos? Então não foi fácil. Mas como hoje a liturgia nos fala de um Deus que caminha conosco. A primeira leitura nos fala da vocação de Moisés. E Deus revela a Moisés que Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus dos antepassados de Moisés, dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Ele é o Deus que viu, ouviu e desceu. Eu vi a opressão que o meu povo está passando. Ouvi o clamor do meu povo e desci para libertar. E Deus conta com Moisés. Moisés, que tinha fugido para o deserto, estava lá cuidando do rebanho do seu sogro. Ele é chamado para essa missão tão difícil, que ele mesmo colocou algumas dificuldades, entre elas o medo de enfrentar Faraó. Dizia que era gago, mas Deus disse: eu estou contigo. O que eu vou dizer lá para Faraó? Diga que eu sou aquele que sou. Quer dizer, eu sou aquele que está com vocês. Eu sou aquele que caminha com vocês. Eu sou o Deus conosco. O nosso Deus, irmãos e irmãs, é um Deus que nos amou por primeiro. Os pagãos procuram Deus. O nosso Deus, o Deus da história da salvação, é um Deus que nos procura. Toda a história da salvação é um Deus que caminha conosco. Vem a segunda leitura, em que São Paulo faz uma reflexão. Como foi o comportamento daquele povo? Aquele povo que foi tão agraciado, aquele povo que bebeu da água, que já é uma prefiguração de Cristo, que é a água viva. Aquele povo que comeu o maná,
já é uma prefiguração da Eucaristia. Aquele povo que está sob a nuvem, que também é uma prefiguração de Deus que desce, de Deus que está conosco. Mas aquele povo desagradou a Deus, porque a liberdade custa. Aquele povo queria voltar para a escravidão. A liberdade exige. E aqui São Paulo nos convida a tê-los como exemplos, não para imitá-los, mas como exemplo para não fazer o que eles fizeram. Não ficar murmurando, não ficar reclamando, porque quem pensa estar de pé pode cair. Então, é ser obediente, fazer a vontade de Deus, sem ficar murmurando. E quantas vezes nós murmuramos? Diante de Deus, que nos dá tudo, diante de Deus que nos acompanha. E vem o Evangelho. Temos aqui no Evangelho também a notícia de tragédias. Vão dizer para Jesus daqueles galileus que foram mortos por Pilatos, que vieram pela ocasião da festa da Páscoa. Quem sabe eles estavam ali um pouco revoltados, fizeram uma manifestação contra o poder romano, e Pilatos, como representante lá romano, ali matou aqueles galileus, misturando o sangue deles com o sangue do sacrifício que eles ofereciam. Porque existia uma mentalidade que Deus castigava os maus e recompensava os bons. Deus é bom para com todos. Deus é bom para com os maus e para com os bons. E Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que ele se converta e viva. E Jesus disse: vocês pensam que aqueles galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Não. Se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo modo. Aí vem uma outra notícia de uma outra tragédia, daqueles 18 judeus que também morreram diante da queda da Torre de Siloé. E Jesus também, mais uma vez, questiona: vocês pensam que esses moradores de Jerusalém, esses judeus, são mais culpados do que todos? Digo que não. Se não converterdes, morrereis do mesmo modo. Então, Jesus aqui, diante das tragédias, nos convida à conversão. E ele conta uma parábola falando da vinha e da figueira. Porque o povo de Israel era comparado com uma vinha, o povo de Deus era comparado com uma vinha. Então ele fala desse vinhateiro que foi procurar figos na figueira e não encontrou. E pediu lá ao vinhateiro que cortasse. Já fazia 3 anos que ele estava lá cuidando daquela figueira que representa o povo. Esses 3 anos, são os 3 anos que Jesus está anunciando o reino de Deus. Mas nós vemos aqui, no Evangelho de Lucas, que pede mais um tempo. Porque Lucas é o evangelista da misericórdia. Somente no Evangelho de Lucas
que nós temos as parábolas da misericórdia e, de modo especial, a parábola do filho pródigo. O vinhateiro pede: vamos cavar ao redor dessa figueira, vamos colocar adubo, quem sabe se daqui a um ano vai produzir frutos. Quer dizer, Deus dá mais oportunidade, dá mais uma chance. Como eu disse, essa figueira representa cada um de nós. Às vezes a figueira estava bonita, cheia de folhagem, e Jesus também reclamava muitas vezes dessa religião de exterioridade, mas não uma religião que leve a uma conversão e também a produzir frutos. Quem sabe, esse cavar ao redor dessa figueira, quem sabe é cavar o nosso coração. Quem sabe é abrir o nosso coração para Deus. Um coração mais sensível, não um coração de pedra, como diz lá o profeta: tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Quem sabe, questiono a mim mesmo, vocês estão nos vendo aqui pela Canção Nova, questionar-nos: como está o meu coração? O que eu preciso fazer nesse coração? Um coração, como eu já disse, mais aberto, mais sensível. Um coração como o coração de Jesus. Qual é o adubo? A oração? A vivência da palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, a leitura diária da Bíblia, da palavra de Deus. Rezar o terço todos os dias, que nós não podemos viver uma fé de temporada. A nossa fé tem que ser alimentada todos os dias. Os sacramentos, a confissão, a comunhão, são os adubos que nós vamos colocando para que possamos dar frutos. Não uma religião estéril, mas uma religião fértil, uma vida cristã fértil. Quais são os frutos? Da bondade, da misericórdia, do amor, da solidariedade, da amizade entre nós. Pensou? Como diz lá o Salmo, né? Como é bom ver os irmãos unidos, né? Como é bom estarmos aqui. Nós aqui somos pessoas de vários lugares, mas o que nos une aqui é Cristo. Nós somos amigos gerados pela fé. Como é bom, irmãos e irmãs, ser igreja. Como é bom ser de Deus. Como é bom ser católico. Como é bom fazer parte dessa família de Deus. Então peçamos essa graça. E quem sabe começar já a cavar o nosso coração a partir de hoje. Porque às vezes ficamos com os corações duros diante de tantas tragédias que acontecem. Uma coisa que eu vi lá em Petrópolis, diante de tanta tragédia, eu não ouvi nenhuma blasfêmia. Isso me consolou muito. E olha, as pessoas têm fé.
As pessoas têm fé. Eu fiquei 3 dias de plantão lá no cemitério fazendo exéquias. E ali eu percebi que a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. São as exéquias. Então, irmãos e irmãs, nós vivemos tempos difíceis. Não está fácil. Oi, Covid, tragédias, essa guerra, quantos inocentes sofrendo, quantos refugiados, que sair da terra da gente é cortar muitas coisas. Como lá em Petrópolis, né? Pessoas que perderam suas casas, pessoas que moravam ali há 70 anos, tem todo um amor afetivo, né? De repente você vai para outros lugares. Não é fácil, meus queridos. É só mesmo pela graça de Deus. E é só mesmo com muita oração. Então rezemos. Rezemos por nós. Rezemos pelas pessoas que sofrem. E agradecer a Deus também por tanta bondade. E uma delas aqui a comunidade Jesus Menino. 32 anos. Eu me lembro quando começou, eu era seminarista, né? Uma casa pequena ali em Correias, né, Tony? E hoje, né, a comunidade já conhecida no mundo inteiro, né? Graças à Canção Nova também, não é verdade? Que foi um canal para que a comunidade Jesus Menino fosse conhecida. E o trabalho deles lá é um trabalho mesmo de amor, mas um amor totalmente gratuito. Que o amor cristão é o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor totalmente gratuito. Você ama porque ama. E digo a vocês que este amor tem como fonte o amor de Deus. O amor de Deus por nós é muito grande. Eu, quando olho a cruz, eu olho a cruz com muita gratidão, porque ali na cruz está o casamento de Deus com a humanidade. Ali na cruz está a expressão maior do amor de Deus por nós. Ali Jesus deu a sua vida por nós. Na cruz, Jesus é ao mesmo tempo altar, sacerdote e vítima. E a essência do cristão é o amor. Então, irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de amar. E ter certeza diante de tantas coisas que aconteceram, que acontecem, Deus tira um bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém.